Boa noite, irmãos. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra, a palavra de Deus com você. Eu quero começar perguntando para você o que pode estar por trás de uma derrota. Por trás de uma derrota podemos enxergar destruição, podemos enxergar vergonha, raiva pela derrota, ou até culparmos, falarmos que é uma ação do diabo. Mas eu queria que vocês observassem comigo na palavra de Deus, em 1 Samuel, uma história que nós vamos estar lendo, que fala sobre uma derrota. A palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado, e tinha levado cativas mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, erguendo a voz, choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Assim diz a palavra. Nesta passagem vimos que aqueles homens que estavam junto a Davi desfrutaram de momentos de vitórias, em alguns momentos com Davi, e eles foram agregados por Davi. Muitos estavam em situações difíceis que Davi trouxe para o seu exército, mas agora, diante de uma derrota, por causa das perdas que tiveram, eles queriam apedrejar Davi, eles queriam matar Davi. A realidade é que no momento de derrota as pessoas pensam pior. No momento de derrota as pessoas falam pior, elas falam pior sobre nós. No momento de tristeza as pessoas colocam para fora aquilo que não é bom. Lembramos que Jó, no seu pior momento da sua vida, quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu seus bens e quando ele perdeu a sua saúde, a sua mulher, ela naquele momento falou para que ele amaldiçoasse o seu Deus e também se matasse. No pior momento de Jesus também, quando estava no seu pior momento para ser crucificado, quando estava preso, a Bíblia diz que seus discípulos o abandonaram. Eles foram embora, eles não ficaram próximos de Jesus. As derrotas podem causar abandono. Muitas pessoas vão embora quando elas veem que você está derrotado. Mas para nós, servos de Deus, para que serve a derrota? Sabe de uma coisa? A derrota não é para transformar as pessoas em piores. Também não é para afastar as pessoas de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É isso que a palavra nos orienta. A derrota serve para transformar as pessoas em pessoas melhores, mais experimentadas. A derrota, ela precisa trazer experiência para nós. A derrota serve para nos aproximar mais de Deus. Ela não serve para nos distanciar de Deus. Muitas pessoas pensam que a derrota, muitos servos de Deus pensam que a derrota é para afastá-los de Deus. Mas a derrota, ela vai nos amadurecer. Quando vem as derrotas, quando vem esses sentimentos de perdas, elas servem para nos amadurecer. Vejam qual foi a reação de Davi diante daquela derrota. Lá em 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6,
mostra qual foi a reação desse homem. Versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas a Bíblia diz: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É isso mesmo, Davi se reanimou, queridos. Davi não ficou lamentando para o resto da vida a sua derrota. Davi não ficou chorando para o resto da vida a sua perda. Davi ele se reanimou no Senhor. E nós precisamos aprender a nos reanimar diante de uma derrota do Senhor. Não adianta você ficar chorando para o resto da sua vida. Não adianta você ficar lamentando na sua cama. Você precisa se levantar. Você precisa se reanimar diante dessa derrota que surgiu na sua vida. Se nós formos ver também a atitude de Jó, a palavra de Deus nos mostra o que aconteceu com Jó depois da sua derrota. Jó capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, os meus olhos estão te vendo agora. Agora eu estou contemplando, agora eu estou entendendo quem és tu, agora eu te vejo. Jó se tornou uma pessoa mais íntima de Deus nessa derrota. Jó perdeu muitas coisas, mas Jó não se distanciou de Deus. Essa derrota serviu para que Jó se aproximasse mais de Deus e tivesse mais intimidade com esse Deus maravilhoso. A derrota não pode nos parar. A derrota, ela não pode nos parar. Ela não parou Davi. Ele foi atrás daqueles que sequestraram a sua família. Ela não parou Jó. Mesmo diante daquela aflição, a palavra de Deus diz que Jó orava pelos seus amigos. Ainda que ele não tivesse nada, mas Jó ainda mantinha sua fé para orar, querido, diante dessa derrota. Mas eu quero voltar para essa pergunta: o que vem depois da derrota? Como você tem reagido às derrotas? Porque na realidade vai depender exclusivamente de você. Qual atitude você vai tomar diante de uma derrota que surge na sua vida? Nos 3 casos que eu citei, Davi, Jó e o próprio Jesus, a atitude deles foram diferentes das de muitas pessoas dos nossos dias. Com Davi, depois da derrota, veio a restituição. A palavra de Deus, em 1 Samuel 30, versículo 8, a palavra diz que Davi consultou ao Senhor. Diz assim a palavra: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo o libertarás. Assim Davi, versículo 18, no versículo 18 diz assim: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, e também salvou as suas mulheres. Não lhe faltou, versículo 19, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então Davi reagiu diante daquela derrota, e ele foi vitorioso, queridos. Com Jó, veio transbordar das bênçãos de Deus. Jó poderia, no momento em que Deus falou com ele para orar pelos seus amigos, Jó poderia se rebelar contra Deus e falar: como Deus? Como eu vou orar se eu estou doente? Senhor, como eu vou orar se eu perdi minha família? Senhor, como eu vou orar se eu perdi todos os meus bens? Mas Jó manteve a sua fidelidade diante daquela derrota. E a palavra de Deus em Jó capítulo 42, versículo 10 diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Então Deus também deu vitória àquele homem que estava vivendo uma vida de derrotas. Com Cristo, depois da sua morte na cruz, o inferno pensava que o havia derrotado. Levou também o povo a pensar que ele havia sido derrotado. Os próprios discípulos também imaginavam isso, que ele havia sido derrotado, como os próprios discípulos no caminho de Emaús relatavam isso, dessa derrota de Cristo, da sua morte na cruz. Para muitos, como disse o centurião, ele disse:
verdadeiramente este era o Filho de Deus, ou seja, passado. Ele era, não é mais, ele foi derrotado. Ele era, mas morreu. Mas por trás dessa derrota de Cristo, que todos imaginavam que era uma derrota, veio a grande vitória, porque Jesus ele teve vitória sobre a morte e sobre o inferno. A palavra de Deus diz que ele tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Então ele obteve essa vitória diante daquilo que se achava que era uma derrota. Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, e assim como ele venceu, ele também quer nos dar a vitória por intermédio dele. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos número 54 em diante, a palavra de Deus diz assim: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, é por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis. Se há momentos terríveis, momentos em que há uma derrota armada, algo que surgiu na sua vida, fique firme, seja inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, meu querido, que você possa desfrutar das vitórias que Deus tem para a sua vida. Não se abale diante das derrotas, que você amadureça, que você cresça em Cristo Jesus, que depois dessa derrota você possa se levantar, e se levantar como alguém preparado para vencer todas as coisas. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar com o nosso Deus. Deus, nós te damos graça, porque Tu tens sido conosco em todos os momentos de nossas vidas, ó Pai. Porque Tu tens nos abençoado, Senhor, com toda a sorte de bênção. Porque no momento de escuridão, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consola, Senhor. Nesses momentos em que se há uma derrota, nós possamos saber, meu Deus, que, Senhor, Tu vai estar conosco, e que Tu vai nos preparar um banquete, Senhor, depois desse momento difícil, na presença dos nossos inimigos, ó Deus, na presença, Senhor, desse inimigo que tanto tenta nos destruir, que é Satanás, mas que nós somos vitoriosos em Ti, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.